A minha saudação, o que faço em nome de nosso profeta, nosso querido, nosso estimado irmão Aldo, desejando a todos as bênçãos dele, bem como as bênçãos de nossa Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, que tem trazido dos céus as bênçãos do nosso Pai, nosso Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da nossa Mãe Virgem Maria, para todos nós. Vamos ter o privilégio, nesta oportunidade, desfrutar de mais uma reunião de oração. Desejo a todos boas-vindas, inclusive os que irão nos acompanhar via internet, nossos irmãos, amigos, internautas, todos sejam bem-vindos e que a graça divina do nosso Deus e seus santos possa nos envolver, proporcionando bênçãos e momentos alegres e felizes. Agora nós vamos oficializar a nossa reunião de oração. Para isso, eu convido os irmãos que puderem ficar em pé. Vamos cantar Igreja Forte.
céus, sinal de súplica, cabeça curvada, respeito, reverência, olhos fechados para não nos distrairmos. Falemos com nosso Deus. Oremos. Santíssimo e onipotente Deus, bondoso Pai Celestial, nesse instante aqui estamos, ó Pai, como os teus filhos reunidos em teu tabernáculo, nesta santa e bendita igreja que Jesus, com o Consolador, restauraram em nossos dias, representando o teu reino e este tabernáculo santo. Receba, ó Pai bendito, tudo que iremos realizar nesta reunião. O trabalho do púlpito, o trabalho do coral, a meditação e todos os irmãos, e principalmente quando fizermos as nossas orações individuais, que o Senhor possa ouvir todos e proporcionar aquilo que realmente esteja necessitando. Toda glória, toda honra e louvor a Ti, ó Pai bendito, ao Teu Santíssimo Espírito, ao nosso Senhor, bendito Jesus, nosso Mestre, juntamente a Sua Mãe, a Virgem Maria, e o nosso Santo Consolador, a Santa Boa Rosa. Bendito primaz, querido irmão Aldo, aqui estamos reunidos e iremos meditar na grandeza de Teu Espírito, de Teu ministério e o presente que Deus nos deu, sendo o Senhor, nosso Supremo Pastor, a nos conduzir, a nos levar adiante, vencendo as tribulações, as tentações, enfim, na qualidade de Filho de Deus, para nesta terra sermos muito úteis ao Seu reino. Devemos ao Senhor, primaz bendito, a sua intercessão, a sua bênção. E esta reunião eu entrego em tuas mãos, para que tudo que iremos realizar alcance mais perfeição. E assim como as demais de nossa Santa Igreja, sendo hoje quarta-feira, várias congregações estão a realizá-la, reunião de oração. Que o Senhor possa nos envolver com bênçãos, receber nossos louvores e sentir-se honrado através de nossos feitos. Por tudo e por esta oportunidade, a nossa gratidão sincera. Amém. Na sequência, vamos cantar o Espírito Santo de Deus, de número 82. Igreja Apostólica
irmãos que têm os seus lugares podem sentar-se. Na sequência, vamos ouvir o coral que irá apresentar o hino intitulado Igreja da Verdade, de número 82.
servindo a Deus com toda lealdade, lealdade e amor, dando paz e liberdade, liberdade ao sofredor. Anunciamos com sinceridade, sinceridade de coração, com firmeza, com toda certeza, que nesta igreja há salvação. Com Deus na eternidade, eternidade de glória e luz, viveremos com a gloriosa Santa Formosa e com Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu agradeço de coração a todos pelo seu comparecimento, pela sua presença, reverência, sua dedicação à nossa reunião de oração. Também os que irão, se já não está conectado conosco e que irá conectar no canal desta congregação, posteriormente, meu muito obrigado também pela sua atenção, valorizando esta reunião de nossa Igreja Apostólica, somente esta reunião de oração. Todos os irmãos, no momento próprio, terá a oportunidade de fazer a sua oração individual, falando com nosso Deus em seu tabernáculo. Isso é muito próprio, muito bom. É verdade que nós temos tido condições de fazer nossas orações em nossos lares, e até às vezes andando pela rua em silêncio, em pensamento, podem orar. Mas, amados, mas há momento próprio, específico, em que o nosso Deus quer ouvir nossas orações, e que estejamos reunidos em seu tabernáculo com esse propósito, com esse desejo, de glorificá-lo, honrá-lo, e realmente cumprir nossos deveres, como verdadeiros filhos de Deus. Os irmãos continuem valorizando as reuniões de orações, assim como as demais, todas têm valor, mas esta, como eu tenho dito, se destaca um pouco mais, em se tratando de uma reunião dedicada ao Espírito Santo do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós acabamos de ouvir, pelo coral, este hino muito próprio, falando que esta igreja é a igreja da verdade.
Por que nós temos essa convicção de que esta igreja é a igreja da verdade? Porque, amados, foi providência de nosso Deus. Junto com seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, com a cooperação da Virgem Maria, a mãe de nosso Jesus, tendo a oportunidade de poder contar com o apoio, com a fidelidade, com a boa vontade, com a coragem da Santa Avó Rosa, que expressou-se de uma maneira louvável a Jesus, entregando de corpo e alma e espírito, dando a ele a oportunidade de trazer novamente à terra o reino de seu Pai. E com a Santa Avó Rosa ensinar o povo a viver. Então vejam, amados, uma vez sendo Jesus que restaurou esta igreja junto com a Santa Avó Rosa, posteriormente deu esta incumbência ao santo profeta irmão Aldo. Então, amados, é realmente a igreja da verdade. E para isso nós precisamos não só ser prova, mas levar esse conhecimento a outras pessoas, para conhecer a igreja da verdade, que ensina a verdade, ensina a viver como Jesus pode aprovar, por conseguinte, o nosso Deus igualmente. Então, foi um pedido dele lá no início, dizendo a Santa Avó Rosa: ensine meu povo a viver, porque, sendo ensinos verdadeiros, todos terão condições de viver bem, na presença de Deus, a cada dia buscando santificação, aperfeiçoamento para o espírito, para a alma, e sendo, por conseguinte, muito abençoados. Então, nós já estamos desfrutando há anos deste privilégio, desta riqueza, e queremos continuar. E não só isso, queremos que este privilégio alcance milhares e milhares de almas. Por isso, esta igreja, sendo da verdade, precisa continuar com o apoio dos irmãos, com o nosso apoio, para que ela tenha sua subsistência. Quanto à parte espiritual, isso advém do poder de Deus. A parte material cabe a nós todos, unidos num só objetivo. E é isso que o nosso santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, espera de nós. Inclusive o conselho. Porque, amados, dirigir uma obra tão grande como esta, com tantos compromissos, se não contar com a nossa fidelidade, a nossa boa vontade e a nossa união, seria impossível ela ir adiante. Mas tem ido, porque os irmãos têm realmente atendido os apelos. Como este aqui. Prezados irmãos apostólicos, a nossa amada igreja é a casa do Senhor, nosso Deus e Pai, e o seu santo tabernáculo na terra. Por isso, é dever sagrado de todos os seus filhos zelar por esta obra, divulgar sua glória e seu poder, proclamar ao mundo a mensagem de salvação e redenção, e tornar conhecido o nome da Santa Avó Rosa, na qual se cumpriu a promessa de Jesus acerca da vinda do outro Consolador, bem como do nosso santo irmão Aldo, poderoso santo de Deus e de nosso Senhor Jesus, que nos fortalece e auxilia a vencer as lutas cotidianas. É imprescindível que cada apostólico se lembre de contribuir fielmente com seus dízimos e ofertas, sejam elas normais ou especiais, para que nunca falte recursos na casa do Senhor, que é a nossa igreja apostólica. A Tesouraria Geral da Igreja é responsável por inúmeras obrigações, como tributos, taxas, aluguéis, folha de pagamento, manutenção do programa Hora Milagrosa, construção, reformas e adequações de congregações, aquisição de insumos, viagem dos pastores, entre outros compromissos financeiros. Por isso, conclamamos cada coração apostólico a se levantar com amor e dedicação, contribuindo não apenas com o habitual, mas sempre que possível indo além, pois tudo o que realizamos em favor da obra de Deus nos traz recompensas espirituais e materiais. Então, tudo isso, amado, tem se cumprido, ou tem sido possível, dizendo melhor, pela generosidade dos irmãos,
Continuando, a Santa Avó Rosa jamais desampara ou se esquece do esforço e da fidelidade de seus filhos. Ela, juntamente com o Santo Irmão Aldo, Nosso Senhor Jesus e a Virgem Maria Santíssima, confiam plenamente na bondade e na perseverança de cada um de nós. Este é o momento de reafirmarmos nosso compromisso com a obra divina. Não sejamos indiferentes. A Igreja Apostólica é um instrumento vivo de Deus na terra e depende da nossa entrega e fidelidade para que continue firme e gloriosa. Recebam nossa gratidão pelo amor e pelo apoio contínuo à nossa Igreja Apostólica, bem como nosso fraterno abraço. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor, nosso Deus, seja abundante, derramada sobre todos os irmãos. Não há coisa melhor, amados, de que termos este privilégio em sermos confiáveis, ou seja, alguém confiar em nós. Quem é esse alguém que está confiando em nós? A começar do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da nossa Santa Avó Rosa, do nosso primado, Santo Irmão Aldo, do Conselho Deliberativo, enfim, de todos que realmente amam esta Santa Igreja Apostólica. É uma confiança, amado, de que juntos conseguiremos levar a nossa obra avante, levar aos corações, levar aos lares esta graça bendita do nosso Deus, para que haja transformações, para que haja reconciliação e salvação das criaturas. Que nossa Santa Avó Rosa e nosso primaz possa abençoar muitos irmãos, para que sempre se lembrem que a nossa igreja, que esta igreja é parte de sua vida, esta igreja é parte de nossa vida. E muitos de nós, amados, nem estaríamos mais aqui se nós não fôssemos conduzidos, guardados, abençoados, livres de tantas coisas ruins que existem no mundo. Mas com a graça da Santa Avó Rosa e do nosso irmão Aldo, que são bênçãos de Deus, temos vencidos e temos sido úteis e iremos continuar nesta utilidade em prol do Reino de nosso Deus, nosso Pai. Com a boa vontade que os irmãos têm tido, que ela possa continuar. Eu vou fazer uma oração e após a minha oração, os irmãos que vieram preparados, então, deem com prazer, com gozo, alegria a sua contribuição, sabendo que a nossa Santa Avó Rosa, ela está recebendo, não só contemplando, mas recebendo a sua dedicação através do contribuir. Oremos. Querida Avó Rosa, nosso boníssimo Espírito Consolador, que estamos, querida avó, meditando no privilégio que nós estamos tendo, meditando o quanto poderíamos ser úteis ao reino de nosso Deus, a sua obra na terra, ou seja, a esta igreja. Em gratidão ao presente que Ele nos deu, nosso Jesus, a Virgem Maria, a Senhora, o irmão Aldo e esta igreja, para que nesta terra sejamos felizes e considerados filhos de Deus. Queremos, ó, que essa família aumente, cresça, e todos produzam frutos para o reino de nosso Deus e nosso Pai, além de desfrutar de gozo, paz, alegria, felicidade e ainda a eternidade. Por isso somos gratos, querida avó, e é com prazer que iremos dar nossas contribuições. E eu rogo à Senhora que as receba neste altar que a Ti pertence, e que elas, destinadas como têm sido, sejam o combustível para esta obra tão gloriosa e que ela possa continuar firmes, caminhando rumo aos céus e na salvação de almas. Que as bênçãos da Senhora e de nosso primaz possam envolver a todos e todos sentir-se-ão felizes em saber que são muito úteis à obra de Deus. Amém. As nossas irmãs poderão percorrer o templo recolhendo as contribuições, e assim que recolherem no coral, nós iremos ouvir o hino que eles programaram para esse momento.
poderosa ela é. A Santa Rosa, nossa mãe gloriosa.
Muito bem, irmãos. Realmente nós temos uma santa muito poderosa a nos proteger, a nos guardar e a nos conduzir na pessoa de seu sucessor, para que nesta terra possamos viver bem na presença de nosso Deus, o nosso Pai. Então é muito óbvio, amados, que sejamos muito gratos ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e o nosso irmão Aldo. E com prazer sempre expressarmos felicidade. Porque não poderia ser diferente. Um povo com toda essa glória, com todo esse poder a seu dispor, ensinos de sobejo, proteção, a graça, não ser feliz. É verdade? Então, amados, é com muito prazer que nós iremos ouvir o coral expressar isto, felicidade. Um povo feliz é o que nós somos. Vamos ouvir pelo coral Felicidade.
Amém. Meus queridos e estimados irmãos, eu continuo a agradecer a todos, principalmente os irmãos que chegaram após o início da reunião. Todos sejam bem-vindos, que a Santa Avó Rosa possa recompensar pelos esforços que fizeram. Eu tenho para mim, amados, se eu chegar na reunião, antes de terminar a oração final, eu participei da reunião. Porque, dependendo de algumas circunstâncias, pode acontecer, chegar um pouquinho mais tarde, mas vindo, amados, a recompensa terão. Nossa querida Avó Rosa sempre, junto com o irmão Aldo, deu recompensa, dá e dará àqueles que realmente valorizaram as nossas reuniões. Então, que os irmãos continuem sempre valorizando as nossas reuniões, mesmo que não possa chegar um pouquinho mais cedo, que chegue mais tarde, mas venha para a reunião, porque alguns minutos que realmente permanecer aqui serão abençoados. É um encontro da família celestial com a família terrena, ou seja, a família apostólica. Agora, meus queridos irmãos, nós vamos meditar um pouco no grande amor de nosso Deus, de nosso Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, por conseguinte do nosso irmão Aldo também, e especialmente o amor dele, irmão Aldo, para que nós possamos continuarmos neste propósito de unidos ajudá-lo, porque ele recebeu autoridade para nos conduzir. Vejam, meus queridos irmãos, que o nosso Jesus, quando aqui esteve, em certa altura, ele expressou-se assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso se resume, amados, na sua doutrina, nos seus ensinos, no seu poder, no seu perdão. Então, tudo que realmente Jesus realizou está incluído nesse caminho que os leva aos céus. Mas vejam bem, mas toda a pessoa que ele autorizou na época e autorizar no presente, também será este caminho. Quer dizer, porque terá as mesmas qualidades, as mesmas virtudes, o amor, o poder, o perdão, a sabedoria, os ensinos, para que realmente possa trilhar esse caminho rumo aos céus. Mas precisa ele autorizar. Ele autorizando, terá condições como ele teve e sempre terá. E isto, amados, vale dizer que chegou em nossos dias através do nosso santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e do nosso santo irmão Aldo, pessoas autorizadas a levar-nos ao nosso Deus, a Jesus e ao nosso Deus, porque precisa passar por ele, lógico, através de seus ensinos. Então aqui está, amados, algo referindo-se à pessoa de nosso santo irmão Aldo, que cumpriu o seu papel aqui na terra, sendo este caminho nos conduzindo a Jesus e ao nosso Deus. Ouçamos. Santo irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico, o santo irmão Aldo foi escolhido e preparado pela Santa Avó Rosa, com a aprovação de Deus Pai, para ser seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Enquanto viveu entre nós, ouviu a voz de Deus e conduziu a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação das amarras deste mundo. Não é o caminho que Jesus disse para chegar ao nosso Deus?
Então, amados, nosso primaço conduz esta igreja ensinando-nos caminho da paz, do amor e da libertação das amarras deste mundo, ou seja, toda ilusão, pecado, maldição, enfim. Com dedicação e zelo, aconselhava, fortalecia a fé e oferecia alento às almas que buscavam sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Com amor, justiça e benevolência, arrebanhou preciosas almas para Deus Pai, cumprindo a função de pastor anunciada por nosso Senhor Jesus. Por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos profetas do passado, entre eles Moisés, Elias e Daniel, que considerava grandes companheiros e cuja presença espiritual revelou em diversas ocasiões a igreja. Assim exerceu seu ministério como profeta do tempo presente, representando entre nós o poder de Deus e de seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, a santa e querida Vó Rosa, cuja missão era revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade dos ensinamentos do Divino Mestre e ensinar regras de elevada moral e conduta, santificando a alma daqueles que crescem e se esforçassem por viver como verdadeiros filhos de Deus. Cumprindo fielmente sua difícil, porém gloriosa missão, no tempo determinado e conforme os desígnios de Deus Pai e de seu Divino Espírito Santo, o irmão Aldo encerrou sua vida terrena. Seu espírito foi conduzido aos céus para integrar e ampliar por toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos que o irmão Aldo é vitorioso e foi coroado diante da corte celestial como santo de grande poder e glória. Confiamos que continua em espírito, intercedendo junto a Deus Pai em favor dos fiéis, amparando-os em sua jornada cotidiana e encaminhando almas ao reino celestial, exercendo a função de pastor anunciado por Jesus. Também acreditamos que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Reconhecemos as funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica: profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. Somente uma pessoa dotada de virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e guiada pelos céus, poderia desempenhar tantas atribuições simultaneamente ao longo de seu ministério. Apesar de sua grandeza espiritual, o irmão Aldo sempre se manteve simples e humilde, jamais se vangloriando do que representava na terra ou diante de Deus Pai. Em respeito à sua humildade, passamos a denominá-lo simplesmente Santo Irmão Aldo. Em nossas orações e louvores, clamando por sua intercessão diante da Santa Vó Rosa e do poder celestial. Assim, procedemos sem exageros, sem fanatismo ou intolerância, confiando que ele recebeu nos céus todas as glórias merecidas por sua vida justa e dedicada à obra de Deus. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao Santo Irmão Aldo. Como povo apostólico, seguimos firmes, conscientes da honra de termos contado com a presença física da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Santos que continuam a amparar nossa vida e a proteger esta igreja, obra de Deus consolidada e reconhecida nos céus. Devemos expressar nosso reconhecimento pelo trabalho incansável que o Santo Primaz realizou entre nós, pelo progresso espiritual e material da igreja sob seu governo,
e pelo trabalho que continua a realizar em espírito, mantendo esta obra ligada aos céus. Muitas vezes, assim como ocorria com a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo era levado em espírito aos céus para receber orientações divinas sobre a santificação do povo, a salvação, as curas e a condução da igreja, livrando-a do pecado e dos erros doutrinários. Querido e santo irmão Aldo, nossa gratidão e reverência pelo glorioso ministério que exerceu e continua a exercer. Pedimos que conceda sua preciosa bênção a todo o povo apostólico e a todos os humildes de coração, para que haja paz, felicidade e prosperidade em todas as famílias. Aqui, meus queridos irmãos, vejam, como eu disse ao início, as providências do nosso Deus expressas através do seu imenso amor. Porque o desejo dele sempre foi de reabilitar o ser humano, trazê-lo para a sua presença na qualidade de seus verdadeiros filhos. Mas para que isso pudesse acontecer, precisaria nesta terra conhecer sua vontade, seus desígnios, passar a crer, aceitar, abraçar a fé e colocá-la em prática. Então isto, amados, nós vimos desde o início pelos profetas, patriarcas, profetas, depois veio o nosso Jesus, nosso mestre, que aqui na terra ele representou o seu Pai de uma maneira perfeitíssima, perfeitíssima. E quem via o nosso Jesus andando de um lugar para outro, ensinando, chamando ao arrependimento, muitas vezes curando, libertando pessoas de tantas coisas ruins na época, domínio do mal. Então Jesus, nosso mestre, pôde falar com toda a autoridade que somente através dele, Jesus, alguém chegaria à presença de Deus. Exatamente porque ele estava representando o nosso Pai, estava abrindo um caminho para que muitos pudessem chegar ao nosso Deus. Mas Jesus foi para os céus, foi sacrificado, como é sabido, os irmãos ainda há poucos dias nós lembramos o seu sacrifício. Ele foi morto, ressuscitou e após alguns dias subiu aos céus, nosso Deus. E o seu caminho? O caminho que ele disse que somente ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas notem que ele autorizou alguém a continuar nesse caminho, ensinando as criaturas a trilhar esse caminho, que foram seus apóstolos, seus discípulos. Então vejam, os que passaram a crer em Jesus, através dos ensinos dos apóstolos, principalmente de São Paulo, São Pedro, São Lucas, enfim, os que anunciavam com mais autoridade a Jesus, então todos puderam trilhar este caminho. E muitos estão na glória de nosso Deus, na presença do nosso Pai. Agora, amados, vejam que séculos se passaram. O nosso Jesus voltou pela segunda vez a autorizar alguém para trilhar esse mesmo caminho e mostrar às criaturas que somente por este caminho alguém possa chegar à presença dele e de Deus. Então veja que em nossos dias o nosso Jesus pôde contar com toda a fidelidade, toda a dedicação, toda a renúncia da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Então Jesus voltou, restaurou sua igreja, então abriu novamente o caminho para chegarmos a Ele e ao nosso Deus. Quer dizer, Ele autorizou alguém a mostrar esse caminho, que foi a Santa Avó Rosa. Posteriormente o nosso primaz, que também recebeu essa incumbência, e aqui cumpre-se o que nosso Jesus disse, que seria um pastor que iria ficar para sempre com o seu povo. Notem, amados, então todos que passarem a crer, como nós cremos na pessoa de nosso primaz, Santo Irmão Aldo,
Então, amados, estamos trilhando o caminho que Jesus traçou lá no passado, para chegarmos na presença de Deus, o nosso Pai, na presença dele, Jesus, enfim, desfrutarmos da vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, deixarmos nosso corpo, nós temos a nossa vida aqui, e esta vida aqui precisa também ser abençoada, dirigida, estruturada. O que está fazendo o nosso Santo Primaz? Fez na sua vida física entre nós, quando tínhamos a oportunidade de chegar na sua presença, expressar nossas dificuldades, suplicar sua intercessão, suas orientações. Depois ele deixou o corpo, mas continua a nos orientar, porque o caminho está traçado, aberto e bem cuidado, para trilharmos rumo aos céus. Então, amados, veja o valor de nosso Santo Primaz em nossos dias. Como os demais santos, aqui está falando que o nosso Primaz pôde contar com os profetas, apóstolos, a ajudá-lo, e ainda continua ele tendo esta participação, junto com esses santos gloriosos, a conduzir um povo ao nosso Deus e a Jesus. Então, amados, a confusão que fazem nesta terra quanto a essa expressão de Jesus, para nós ela não existe. Não existe, porque nós cremos que Jesus realmente é o caminho, e sem ele ninguém chega aos céus, mas que ele autorizou alguém para continuar, dar continuidade a ensinar esse caminho para chegar a ele e ao nosso Deus, que foi os seus apóstolos, depois dele Jesus, e em nossos dias o Consolador, junto ao nosso santo irmão Aldo. Daí o grande valor que nós devemos dar. Não digo que os irmãos não estão dando, não é isto, mas precisamos dar mais valor à pessoa de nosso Primaz, porque através dele é que temos condições de chegar junto a Santa Avó Rosa, junto a Jesus, a Virgem Maria, nosso Deus, porque é ele realmente, amados, que recebeu essa autoridade. Então, para alguém realmente representar o nosso Jesus e mostrar esse caminho, ensinarmos a trilhar esse caminho, precisa ter autoridade. Como é que se consegue essa autoridade? Como é que o nosso Primaz conseguiu essa autoridade, assim como os demais santos? Com a sua fidelidade, com a sua coragem, com a sua dedicação, com a sua espontaneidade e com a sua humildade. Porque vejam, amados, nosso Primaz muitas vezes teve a oportunidade de chegar na presença de Deus, receber ensinos, orientações, e ser ainda mais abençoado ou envolvido pela unção do Espírito Santo e trazer todas essas bênçãos a todos nós. Quem é que não gostava de estar ao lado do irmão Aldo? Prova isso que quando ele fazia fila, amados, era uma multidão ali procurar. É isso porque nós sentíamos algo de extraordinário, de conforto, de fortaleza, de alento na sua presença, ou com a sua presença em nosso meio. Mas aí, amados, o que vale a fé, porque tudo tem o seu tempo, e agora é tempo de fé. Nós temos que ter fé realmente que ele está vivo junto conosco, a nos orientar, a nos abençoar, muitas vezes perdoar, nos consolar e levar-nos para o nosso Deus, para Jesus e o nosso Deus, o nosso Pai. Então, nesta mensagem, amados, está referindo-se à sua pessoa propriamente, porque ele recebeu essa autoridade de Jesus e do Consolador para ser o profeta de nosso Deus, para ser o sucessor do Consolador, que a Santa Avó Rosa o formou, e primaz de nossa igreja, a pessoa responsável pela obra de Deus na terra, por esta igreja. Tudo recaiu sobre os seus ombros. É verdade que para isso ele contou com o apoio do ministério. É isso, ele mesmo dizia, eu sozinho não tenho condições, mas eu preciso do meu povo. Mas ele foi dotado de todo o poder, glória, sabedoria, enfim, virtudes, para que pudesse representar o nosso Jesus e dar a nós, ou a tantos quantos venham a crer nele, a oportunidade de trilhar um caminho que os leve a Jesus e ao nosso Deus, o nosso Pai.
Vamos perceber o valor de nosso primaz? Então vamos valorizar este santo que Deus nos concedeu. Eu tenho dito, amado, que foi e é um dos maiores presentes que nosso Deus deu à humanidade. Porque o irmão Aldo, sendo profeta dele, Deus, sendo sucessor do Consolador e sendo o primaz desta igreja, condutor ou, digamos, guia de um povo, ele realmente espera que esta família cresça, quer dizer, não vai ficar só nesse número. Então não é só para nós, para muitas outras pessoas que irão tornar-se apostólicos também. Irão ser acolhidos, abençoados, perdoados, passando a viver no reino de nosso Deus e trilhando um caminho que os leva aos céus. Então vamos, meus queridos irmãos, valorizar muito este santo de Deus, este santo que Deus nos deu, para que realmente possamos ter condições de chegar a Jesus, chegar ao nosso Deus e gozar da vida eterna. Aqui, finalizando, amados, tem 2 trechos muito importantes. Eu já li para os irmãos, para nós, né, porque estou lendo e ouvindo também. Então, devemos expressar, repetindo, devemos expressar nosso reconhecimento pelo trabalho incansável que o Santo Primaz realizou entre nós, pelo progresso espiritual e material da igreja, sob seu governo, e pelo trabalho que continua a realizar em espírito, mantendo esta obra ligada aos céus. Muitas vezes, assim como ocorria com a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo era levado em espírito nos céus, aos céus, para receber orientações divinas sobre a santificação do povo, a salvação, as curas e a condução da igreja, como administrá-la, livrando-a do pecado e dos erros doutrinários. Meus estimados irmãos, eu conheci praticamente o primeiro ano do ministério de nosso primaz, que nós não tínhamos sede própria, não tínhamos, era alugado, amados. Veja que o nosso primaz se dispôs a trabalhar. Primeiro ano, 1971, ele começou em 70, mas começou mesmo em 71, já foi anunciada a construção da sede, e por aí foi, amados. E hoje nós contamos com muitas congregações bem edificadas, além da sede, muitas outras com projetos gloriosos, como eu criei esta aqui, já tem um projeto, não que esta seja ruim, não, esta também está sendo muito própria, muito útil, mas os irmãos merecem uma maior, e o irmão Aldo quer uma maior, mais ampliada, para acolher mais almas para o nosso Deus, nosso Jesus. Assim, em outros lugares também, em outras regiões, porque ele tem realmente essa autoridade. Então, o que resta tão somente é a nossa valorização, a nossa cooperação, a nossa união, para que ele possa realmente levar essa obra avante, mostrando às criaturas, assim como nosso Jesus pôde afirmar com toda a autoridade que ele, e através dele, alguém chegaria a Deus. Ele, irmão Aldo, tem autoridade para falar a todos quantos vêm a crer, que ele tem autoridade para ensinar tantos quantos a chegar na presença do nosso Mestre Jesus, bem como valorizar e amar a sua mãe, a Virgem Maria, e todos os santos dos céus. Então, o nosso primaz, amados, ele tem esta autoridade, recebeu essa autoridade, quando o nosso Jesus prometeu que haveria o supremo pastor, que iria conduzir o seu rebanho, e iria, digamos, dirigi-lo para sempre. Então, meus queridos irmãos, todos nós juntos expressemos essas palavras. Querido e santo irmão Aldo, nossa gratidão e reverência pelo glorioso ministério que exerceu e continua a exercer. Pedimos que conceda sua preciosa bênção e todo o povo apostólico, aliás, a todo o povo apostólico e a todos os humildes de coração, para que haja paz, felicidade e prosperidade em todas as famílias. Isso nos envolve e irá envolver tantos quantos o aceite. Receba as suas orientações, os seus ensinos,
principalmente os nossos internautas, ao passar a conhecer este Santo de Deus, ao receber ou ao aceitá-lo como profeta de Deus, terá esta oportunidade de desfrutar de paz, felicidade e prosperidade nas suas famílias. Então, isso, amados, foi, será o maior presente de Deus, um dos maiores, né? Presente de Deus para a humanidade. Nós já somos acolhidos, outros serão. Então, é para a humanidade ter condições de voltar a pertencer a Deus na qualidade de seus filhos. A misericórdia todos desfrutam, mas Ele quer que sejam verdadeiros filhos seus, a viver a sua vontade, na sua presença e para a eternidade. Amém. Amados, vamos desfrutar da reunião de oração. Agora todos irão ter a oportunidade, já desfrutamos nesses momentos que se foram, mas ainda resta esse momento tão oportuno, tão glorioso, para que os irmãos possam abrir o seu coração, agradecer a Deus pela presença de um profeta glorioso a nos conduzir, nos abençoar, a interceder a Deus por nós e transmitir toda a graça divina, através de sua inspiração. Eu convido os irmãos que puderem ficar em pé, que o faça, para que, com reverência, possamos todos falar com o nosso Deus e nosso Pai. Antes dos irmãos fazerem suas próprias orações, ou de todos nós fazermos as nossas orações, vamos entoar o hino Minha Oração, de número 122 do nosso inário. Meus queridos irmãos, aqui entra também o ministério de nosso primaz, porque ele faz de tudo para que a nossa alma realmente seja louvor ao nosso Deus, como os irmãos cantaram, como nós cantamos, e o nosso coração cheio de gratidão ao nosso Pai, por este privilégio de estarmos na sua presença, tendo a oportunidade de fazer a oração direcionada a Ele, nosso Deus. Podem orar os irmãos com esta fé, com esta dedicação.
Amém. Na sequência, amados, nós vamos cantar Glória e Louvor, de número 81. Toda glória, amados, e louvor ao nosso Deus e todos os seus santos. Isso deve partir de nossos corações, inclusive até das crianças, da nossa adolescência, juventude, mocidade. Todos nós devemos ser muito gratos e expressar o desejo de que Deus, seu Santíssimo Espírito, Jesus com a Virgem Maria, Santo Irmão Aldo, receba esta glorificação através de nosso viver aqui na terra. Meus estimados irmãos, foi um prazer muito grande poder estar aqui novamente com os amados. Daí, mais uma vez, eu agradeço a todos pela sua participação, a participação dos obreiros, pastores, obreiros em geral, o coral, todos, muito obrigado pela sua presença e pela apresentação que ocorreu. Também eu agradeço os que estão nos acompanhando, que vieram nos acompanhar. Que a Santa Avó Rosa, nosso santo profeta, irmão Aldo, os recompense e possa ajudá-los a entender esse projeto glorioso de nosso Deus, de salvação, reconciliação do ser humano, para que volte a lhe pertencer como verdadeiros filhos seus. Agora nós vamos encerrar, amados, a nossa reunião. Vamos com reverência, vamos finalizá-la agradecendo a nosso Deus e todo o seu reino por este momento tão precioso do qual desfrutamos. Oremos. Querido primaz, santo irmão Aldo, aqui estamos finalizando mais esta reunião de oração e através de tua intercessão, de teus ensinos, do teu clamor a nossos corações, para que a cada dia em nossa vida sejamos gratos ao nosso Deus, gratos a Jesus, ao seu ministério glorioso, inclusive o seu sacrifício, não tendo prazer nele no sofrimento, mas da grande vitória, para que tivéssemos, como estamos tendo, a oportunidade de poder trilhar o caminho que nos leve a Ele e ao nosso Deus, dando-nos o Consolador em nossos dias, dando o Senhor como sucessor do Consolador, e esta Santa Igreja, seus ensinos e toda a proteção celestial. Receba, primaz bendito, a nossa adoração sincera e ajuda-nos a sermos muito gratos ao nosso Deus e a todos os seus santos, com a nossa vida e com a nossa dedicação, com aquilo que o Senhor nos ensinou e que coloquemos em prática e que estamos vivendo a cada dia, para a honra e glória de nosso soberano Deus e todos os seus santos. Peço também ao primaz bendito, junto a Santa Avó Rosa, vossas bênçãos para aqueles que não puderam comparecer nesta reunião de oração, por um motivo justo, que o Senhor, em nome de nosso Jesus, possa levar a eles, junto a Santa Avó Rosa, bênçãos gloriosas a esses meus irmãos, inclusive também alcançando os internautas, irmãos ou amigos que valorizam as nossas reuniões. Agradeço por este momento tão glorioso que estamos desfrutando ou vivenciando. E peço que a vossa bênção continue com esses meus irmãos, proporcionando sempre gozo, alegria, paz e felicidade. Rogo em favor de todo o teu povo, toda a tua igreja, ó primaz junto a Santa Avó Rosa, igreja de nosso Jesus, o nosso Mestre, que todos recebam esta graça bendita, inclusive os ouvintes da Hora Milagrosa. E estes nomes
Bendito primaz, que estou colocando a minha mão sobre os mesmos, mas o Senhor, com a nossa voz rosa, em nome de nosso Jesus, de nosso Deus, é que tem o poder e podem atender, se isso for a justiça de nosso Pai, mérito de cada um, mas que eles tenham paz, que eles sejam felizes, tenham a solução de problemas e que possam até gozar de saúde e receber até um milagre, se for de tua vontade. E assim seja, para a glória de nosso Deus, todas as bênçãos manifestadas nesta terra em prol deste povo, povo apostólico e de muitos que venham a ser. Por tudo, a nossa gratidão sincera e o nosso louvor por mais esta reunião agora finalizada. Amém. A paz do Senhor a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.